Olá, alunos, professora Kênia, disciplina de Física, mais uma correção das atividades. Na atividade 1, nós vamos falar sobre o movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Movimento uniforme significa que o móvel vai manter a velocidade constante, não tem aumento de velocidade e não tem diminuição da velocidade. Nesse caso aqui, ele demonstra para vocês esse carro que ele estava no quilômetro 20, passou para o quilômetro 85, depois para o quilômetro 150 e depois para o quilômetro 215. Qual é a posição inicial do móvel? A posição inicial do móvel é de onde ele saiu. Então, ele saiu do 20 quilômetros. Qual foi a posição final? Posição final é onde ele vai chegar. Nossa, professor, ele vai chegar no 215. Então, eu vou colocar aqui, ó, 215. O movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado? O movimento é progressivo, por quê? Porque ele estava aumentando. Então, ele estava progredindo em uma trajetória do 20, ele foi para o 85, ele foi para o 150 e chegou no 215. Então, é um movimento progressivo. A distância percorrida por ele, eu tenho de pegar o final, onde ele chegou, menos o inicial, que é de onde ele saiu. Então, quando eu pego o 215 menos o 20, eu encontro aqui a distância percorrida por ele de 195, que é 215 menos 20. Agora, na letra E, ele pede a velocidade do móvel, sabendo que ele gastou um tempo de 3 horas para fazer esse processo. Então, eu vou usar posição final, posição inicial, a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final foi de onde ele chegou, foi no 215, igual a posição inicial foi de onde ele saiu, que foi do 20, mais a velocidade, porque vai ser mais, porque ele estava no movimento progressivo. Toda vez que o movimento for progressivo, vai ser mais. Se for retrógrado, vai ser menos. A velocidade que eu quero descobrir e o tempo que eu achei aqui, ó, de 3 horas. Vou ter, então, 215 igual a 20, mais V vezes 3, 3V. Passo 3V por primeiro termo, ele estava positivo, vai passar negativo, mantenho 20 e o 215 que estava aqui positivo passa para cá negativo. Vou manter o 3V, 20 menos 115, você vai encontrar o que? Você vai encontrar o 95, que foi a distância aqui. Multiplico por menos 1, esse vai ficar positivo, esse vai ficar positivo, então eu vou ter 195 dividido, essa barra aqui significa divisão, por 3. Então, 195 dividido por 3, eu vou encontrar uma velocidade de 65 metros por segundo. Na número 2, você vai ter aqui um móvel, né, se encontra na posição 30, com velocidade constante e progressiva de 30 metros por segundo. Em quanto tempo ele vai chegar na posição 180? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, você tem uma trajetória, o móvel, ele está aqui na posição 30 metros, e ele tem de chegar lá no 180. Então, para isso, ele
tem uma velocidade de 30 metros por segundo. O que acontece? Ele está no movimento progressivo, então ele está progredindo, ele está indo aumentando de 30 para 180, então o movimento é progressivo. Nesse caso, então, a posição final dele, posição final é onde ele chegou no 180. Posição inicial é de onde ele saiu do 30. Como o movimento foi um movimento progressivo, né? No movimento progressivo, eu vou ter aqui um mais. A velocidade dele foi de 30, eu pus aqui, vezes o tempo. Vou pegar 30 vezes t, dá 30t. Vou passar para o primeiro termo, ele passa negativo, ele estava positivo, passou negativo. Mantenho o 30 aqui no mesmo lugar, tá vendo? Igual, ele continuou daqui. E o 180 que estava positivo, passou para cá também, negativo. Vou manter o 30t negativo. 30 menos 180 vai dar menos 150. Multiplico por menos 1 para quê? Para trocar o sinal daqui e trocar o sinal daqui. Que estava negativo vai ficar positivo. Então, eu mantenho 150 e o 30 que estava desse lado aqui, ele passou dividindo. 150 dividido por 30, eu acho 5. Número 3. A número 3, eu tenho o mesmo processinho aqui, ó. Eu tenho um móvel, esse móvel está na posição 600, só que o movimento é retrógrado. E 20 segundos depois, ele chega no 200. O que significa isso? Que eu tinha aqui um móvel, que esse móvel ele estava nos 600 metros, só que ele estava voltando, ele estava retornando na trajetória. Ele estava voltando para o 200. E ele gastou 20 segundos para ele chegar no 200. Então, 20 segundos é o tempo que ele gastou. E eu quero saber qual é a velocidade. Então, a posição final dele. Então, ele saiu dos 600 e vai chegar no 200. Então, a posição final dele é 200. A posição inicial dele. Posição inicial é de onde ele saiu. Ele saiu dos 600. Menos. Por que menos, professora? Não é mais na regra? Ele vai ser menos porque o movimento é um movimento retrógrado. V, que eu quero descobrir, vezes 20, que é o tempo. Vou pegar V vezes 20, vou achar 20V. Ó, mantive o 200 igual a 600, menos 20V. Só multipliquei aqui. Como o 20V aqui ele estava negativo, ele passa para o primeiro termo positivo. Eu vou ter, então, 600 e o 200 passa para cá também negativo. Vou continuar com 20V. 600 menos 200, vou achar 400. Deixo o V igual a 400 e esse 20 vai vir aqui, ó. Se você quiser, ao invés de deixar aqui, você pode colocar ele embaixo, né? Essa barrinha aqui significa a mesma coisa, só para ficar mais bonitinho. O o 20 aqui embaixo. 400 dividido por 20, vou achar 20 metros por segundo, que é a velocidade do móvel. Na última questão, que é na questão 4, ele te deu aqui uma função horária de posição. Ele te deu S, 50 mais 10t. O que significa isso? Que esse aqui é a posição final dele, que o 50 é a posição inicial dele, mais o 10, então é um movimento progressivo, e aqui
eu vou ter 10t, que eu vou ter, nesse caso, a minha função horária. Aqui, então, ficou errado. Por quê? Ele não é um movimento retrógrado. Para ser um movimento retrógrado, deixa eu até ver aqui se eu copiei certo da tarefa de vocês. Só um minuto. Tá, então é só aqui mesmo que eu errei. Para ser um movimento retrógrado, eu precisaria ter o quê? Eu precisaria ter um sinal negativo. Nesse caso aqui, ele é um progressivo. Então, na letra A aqui, você vai colocar progressivo. Por que ele é progressivo, professora? Porque ele está com sinal positivo, tá? Toda vez que ele está positivo. Como ele tem a função, eu vou ter S igual a 50 mais 10t. Qual a sua posição no instante 5 segundos? Eu só tenho dois lugares para colocar o 5. Ou eu coloco no S, que é a posição final dele, ou eu coloco no T, que é o tempo que ele gastou. No caso, 5 segundos é a unidade de medida de grandeza de tempo. Então, eu vou trocar aqui, ó, no lugar do tempo. Vai ficar S igual a 50 mais 10 vezes 5. 10 vezes 5 vai dar 50. Numa equação de primeiro grau, primeiro eu multiplico para depois somar. 50 mais 50 vai dar 100. Na letra C, ele fala em que instante ele chega na posição de 500 metros. 500 metros é posição. Então, vou colocar aqui na posição final dele 500 e eu quero saber o valor do tempo. Então, o que eu fiz? Peguei o 10t daqui, passei para o primeiro termo, aí ele passa negativo, igual ao 50 que manteve e o 500 que daqui passou para o segundo termo. Então, eu vou ter 500 negativos. Mantive o 10t negativo, igual 50 menos 500, vai dar menos 450. Multiplico por menos 1, para quê? Para esse 10t ficar positivo e para esse 450 ficar positivo. Então, deixo o t e fica 450 e o 10 que estava aqui multiplicando vai passar dividindo. 450 dividido por 10 vai dar 45 segundos.